Bem, pessoal, bom dia. A gente está aqui, né, para ver esse mini curso que eu preparei de programação funcional em Haskell. Tem alguns slides iniciais aqui, motivacionais, do porquê estudar Haskell, na verdade, do porquê estudar programação funcional, coisa que para quem está hoje no mercado de computação, né, acompanhando tendências, sabe da importância que esse estilo de programação, né, que esse paradigma de programação tem atraído aí a atenção de muitos projetistas de linguagens, né? Então várias linguagens têm se influenciado com as ideias que a gente vai ver aqui ao longo dessa manhã, né, desse curso. Eu estou gravando essa apresentação porque tem alguns alunos, tem alunos colegas de vocês que são do CDR, né, que postei um vídeo recentemente aí de alguns assuntos, né, de programação, e o pessoal se interessou, e eu achei que essa também seria uma oportunidade deles acompanharem o conteúdo, então estou gravando aqui, depois eu vou carregar e disponibilizo para vocês o canal, tá, é a minha conta, Carlos Basílio, lá no YouTube, certo? Então, sigamos. Primeiro passo aí, o mini curso, a gente vai trabalhar, né, vamos pensar um pouquinho, tá? Tem esse exemplo de código aí em Java, e eu dou para vocês 30 segundos para me dizer o que ele está fazendo. Pode olhar como C, para quem nunca viu Java. Na verdade, é basicamente a mesma coisa. O que esse código aí está fazendo? Está todo mundo enxergando o código aí? Deixa eu chegar um pouquinho para o lado aqui. Trinta segundos contando, hein? Pode olhar como C, não precisa olhar como Java. Nada? Hã? Tá o quê? Preenchendo um vetor, mas de que maneira? Como é que é? Pegando uma posição, somando 1. Mas como é que é a cara do vetor final? Qual é o conteúdo dele? Todos os valores pares. Maior que? Maior igual a zero? Maior que 2. Bem, vamos olhar a versão desse programa. Quer concluir? Entre 0 e 50. Olhar essa versão desse programa em Haskell. Vou ler para vocês. Seja A um vetor de 2, 4, pontinho, pontinho, 100. Se a gente pensar no Excel, ele infere, né? Deve ser depois 6, 8, 10, deve ir nos pares. Seja B, drop. Drop tem a ideia de urbar, né? Retirar, alguma coisa do tipo. Drop 5A. O que isso deve fazer? Tirar as 5 primeiras posições de A. Então o B, o resultado do B é um vetor de pares daqueles vetores dos valores ali de cima com menos os 5 primeiros valores, né? Então deve começar do 10 e ir até o 100. Um exemplo, toy example, né? Um exemplo bem bobinho, mas que em boa parte expressa um pouco do interesse que linguagens recentes têm olhado, né, para a programação funcional, né? A gente não está vendo ali nenhuma excelência de nada funcional, mas normalmente os programas escritos em linguagens funcionais, eles buscam a simplicidade, né, a limpeza, a clareza ali na codificação. Certamente, se vocês forem pensar, o que é mais sujeito a erro em termos de codificação, o da esquerda ou da direita? O C ou o Haskell? Em termos de erro de acesso a índices, etc, etc. Certamente, a coluna de C, né, a coluna ali de Java, ela está bem mais sujeita a erro. Seja, por exemplo, pode pensar
minimalisticamente, se a gente pensar em número de linhas, né? A chance aumenta, né? Com o número de linhas que a gente tem no nosso código. Eu poderia pensar de uma maneira simplória, assim, né? Pois bem, esse é um exemplo. Vamos pensar numa coisa um pouco mais realista. Esse código é um código que ilustra a manipulação de coleção de dados em Java, tá? Então, naquela primeira linha ali, eu tenho uma lista sendo criada, uma lista de pessoas, uma coleção de pessoas, um conjunto, né? Para quem não viu Java, não viu OO ainda, imagine como sendo um vetorzinho de vários valores lá dentro, né? E aí, as 3 linhas seguintes, eu estou adicionando quantidades dentro desse conjunto, dentro desse vetor. Estou adicionando pessoas, né, objetos, valores de estrutura. Pensem da maneira como vocês acharem mais confortável, né? Então, estou adicionando 3 valores dentro dessa minha coleção, certo? Em Java, até a versão 4, versão 5 da linguagem, essa era a maneira de se percorrer essa coleção e imprimir os valores na tela. Tá? Eu tinha que obter um iterador, que é uma coisa de padrão de projeto, que tem todo um conceito por trás, né? E eu coloco no loop ali, no while, percorrendo enquanto eu tenho elemento, né? It has next. Enquanto eu tenho elemento, eu vou e imprimo aquele valor. Né? Então isso aí é até versão 5 de Java, aproximadamente. Eu não sei exatamente. Da versão 6, 5 ou 6 em diante, a galera de Java trabalhou e criou uma versão mais compacta. Eu estou na frente, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar de lado para vocês. Eu vou virar, acho que melhora, né? Vou virar o computador para cá, para a galera do vídeo conseguir me ver. Porque isso didaticamente é interessante, né? Porque é como se você não ficasse... Assim, vozes do além, né? Te explicando as coisas. Não, tem alguém que está falando ali, que está demonstrando. Porque na comunicação... Esses dias eu li um artigo que falava com respeito a isso. Numa reunião, parênteses aqui, uma coisa comum bastante nas minhas aulas, né? Numa comunicação, por exemplo, numa reunião, acho que em torno de 30% ou menos do que é trocado de informação é trocado por voz. O que eu quero dizer com isso? Que a maior parte do que é trocado de comunicação numa reunião está nas expressões, está na postura, não está no que é falado. Então, se dependendo do teu chefe, tem uma reunião com o teu chefe, dependendo da maneira como ele te passa determinada coisa, você já sabe que aquilo é urgente, aquilo é super prioritário, aquilo ali não vai mudar a tua vida, você vai ficar trabalhando uma semana naquilo e não vai ter retorno algum. Então, assim, isso foi um artigo que eu li na revista lá de Harvard, Harvard Business Review, em que em torno de 30% ou menos da comunicação numa reunião depende da voz, do que é falado. Todo o restante está... Né? Então, por isso, a imagem, né, faz todo sentido. Aí. Mas voltando aqui para a nossa aula, aqui está melhor aí? Está todo mundo agora tá melhor? Então, aquela segunda versão ali de impressão, que é aquele for, ela é bem mais sucinta, né? A gente pode ler aquilo da seguinte maneira. Para cada pessoa P dentro do conjunto de pessoas, imprime P. Um código bem mais sucinto, semanticamente é equivalente, tá? Então, eles têm exatamente o mesmo resultado, né? A execução tanto daquele grupo de linhas ali anterior, né? Daquele while com a impressão, quanto esse for embaixo, eles fazem exatamente a mesma coisa, só que a versão de baixo um pouco mais clara, né? Um pouco mais limpa. Agora, versão 8 de Java, aquelas linhas todas ali de cima a gente consegue numa única linha. Tentando ler para vocês, conjunto de pessoas, for each, ou seja, para cada elemento dentro daquele conjunto, faça o que está ali entre parênteses. Imprime cada elemento. Então hoje, versão Java, quem desenvolve Java, a partir da versão 8 já consegue. Versão 8 já tem, acho que deve ter uns 2 anos, tá? 1 ano e tanto. Java, acho que
Ano que vem lança a versão nova, mas já na versão 8 a gente consegue imprimir uma coleção de valores dessa maneira aí. Essa última linha, ela necessariamente, ela é totalmente influenciada com a programação funcional. E aí olha um negócio interessante, a gente Java é uma linguagem vista, né, como uma linguagem orientada a objetos, né? Mas ali tem programação funcional. O for each, ele tem um comportamento de manipulação de coleções que é muito típico de programação funcional. O que a gente está passando ali entre parênteses, observe o seguinte, eu vou me levantar, vou ter que sair do vídeo, mas eu acho que o áudio vai captar. Observem que nas linhas anteriores, isso aqui é um método, eu estou chamando uma função, né? Nesses dois pontos aqui, passando um valor. Aqui o valor são os valores dentro desse iterador, que são os objetos que estão na coleção. Aqui eu estou passando cada objeto P. Nesse caso aqui, eu poderia estar fazendo isso com um slidezinho ali, né? Deixa eu explicar que aí enriquece melhor no vídeo. Eu botei um negocinho aqui para... Bem, o que a gente percebe de diferente aqui na chamada do método println, eu tenho um objeto sendo passado, esse itNext. Aqui, nessa segunda versão mais sucinta, eu tenho um elemento sendo passado, que é esse P, que eu estou dizendo para vocês que vai ser cada elemento dentro do conjunto pessoas. E aqui, observem que não tem. O negócio está meio lento. Observem que não tem argumento. Então eu estou passando uma operação, uma função, para esse outro camarada aqui. Eu estou passando uma função por parâmetro. Então, necessariamente, essa construção aí, esse recurso de Java, é diretamente influenciado da programação funcional. Tá? E aí, volta aquele mesmo exemplo do slide anterior. Eu tenho uma única linha. Claramente diminui a minha chance de errar na codificação dessa operação. Né? Então, essa maneira sucinta e expressiva de escrever código é o que tem feito diversas linguagens recentes aí terem esse olhar para a programação funcional. E daí o interesse, daí o tanto que eu tenho batido nessa tecla, principalmente para a galera. Programação funcional é coisa acadêmica, eu não vou usar isso. Besteira, balela. E aí eu estimulo vocês até a mais outras coisas. Na verdade, a gente às vezes vê coisas ao longo do curso, pensar especificamente dentro da computação, você falar, por exemplo, essa mesma mini curso aqui, se eu desse ele há 5 anos atrás, a primeira versão de linguagem que implementou para valer a programação funcional foi Lisp. Lisp é uma linguagem de 1959. Uma linguagem bem antiga. Java, primeira versão, 95. Se eu desse esse curso para vocês há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, muitos alunos iam olhar com uma cara de, pô, que saco. O que eu vou fazer com isso aqui? E aí hoje não. Vou mostrar aqui para vocês a quantidade de linguagens que tem se inspirado, né, na programação funcional. Olha lá. Botei de cara Java 8, a gente já listou um exemplo. Esse EmacsScript 6 é, na verdade, a versão padronizada do JavaScript, né, que traz muito de influência, né, da programação funcional. A PHP, versão 5.3, já coisas da programação funcional influenciaram também no projeto da linguagem. O Hack, que é a versão lá do Facebook, né? Facebook, linguagem que eles criaram para desenvolvimento de páginas e, de repente, melhoraram um pouco coisas que são meio complicadas no PHP. Também usa muito de programação funcional. C# na versão 2.0. O F# é uma linguagem funcional que roda na .NET. Né? Então, ela necessariamente é uma linguagem funcional. Né? O C# não, é uma linguagem orientada a objeto que usa recurso funcional, lá Java. Né?
Mas F# é puramente funcional. C++ na versão 11 traz muita coisa do recurso funcional. Objective-C, que era a linguagem da galera da Apple, né, para desenvolver aplicações, tem muita coisa do mundo funcional. A Swift também, eu acabei esquecendo de colocar ali, que é a linguagem mais recente. Scala e Clojure, que são linguagens, só para dar exemplo, linguagens que rodam na JVM, né, são linguagens que têm afinidade com Java. Erlang, uma linguagem um pouco mais antiga, do pessoal da Sony Ericsson, que fazia teste, é uma linguagem bem utilizada para testar sistemas de tempo real e tudo mais, para computação móvel, né? Caso para os celulares da época. Usa também no mundo funcional. E R, Julia, só para ilustrar ali, linguagens aí já do pacote matemático, né? Voltadas para a computação científica, também que usam bastante de recursos funcionais. Né? Então isso aí, certamente eu deixei muita coisa de fora, mas quando se fala, programação funcional, isso aí não vai mudar nada, não sei o que, você está descartando todos os recursos que essas linguagens aí hoje têm para oferecer em termos de potencial, aí, em termos de ferramenta de programação. Então é muita coisa. Se há 10 anos atrás, como eu comentei, isso poderia ser um conteúdo um tanto tedioso, erroneamente, hoje é ferramenta fundamental. Bem, se a gente pegar o programador Java que tem a capacidade de expressar as suas computações usando os recursos da Java 8, certamente esse cara vai codificar mais em menos tempo. Ele vai ser mais produtivo. Então essa é, em boa parte, a motivação dessas projetistas de linguagem desenvolverem linguagens influenciadas pela programação funcional. Vou continuar e depois seguimos. Aqui agora eu vou mostrar para vocês uma palestra de um professor, um filósofo. Eu tenho assistido vários filósofos e essa semana eu andei falando dessa palestra. E essa palestra... vários filósofos eu acho interessante, mas esse cara em particular eu acho ele muito natural. Ele muito, assim... espontâneo, né? E esse aqui serve como um impulso, aí, um boost para o nosso mini curso. Tá?